Hoje eu quero pregar sobre uma palavra que talvez você não conheça, tá? Se chama domínio. Conhece esse sinal? O que significa? Certo? Tem alguns sinais diferentes. Mas, por exemplo, sinal é dominar. Ou então, às vezes, o diabo é mais forte. E ele, então, contra mim, contra a minha pessoa. O diabo domina. Isso é ruim, certo? Então, o sinal dominar pode ser dominar ou alguém domina a mim, ok? Por exemplo, nossa carne, pecado, cuidado. Não quero que a carne me domine. Eu prefiro dominar a carne, ok? Outro sinal que também podemos usar é assim, ó. Então, às vezes, algumas coisas do mundo conseguem dominar a nossa vida, ok? Hoje eu vou começar com uma palavra de oração. Eu quero pregar sobre esse tema, domínio de sua vida. Oremos. Senhor, hoje, nesta manhã, nós queremos que Deus toque nos nossos corações. Ó Pai, este tema de domínio é importante. Muitos e muitos cristãos estão sendo derrotados por causa de coisas que estão dominando em nossas vidas. Ó Deus, eu peço que te abençoe, então, a pregação da Tua palavra, e cada um possa estar atento, entender, ó Pai, os sinais. Ó Deus, que o Senhor me ajude, que eu possa fazer isso com claridade. Pai, que a internet seja rápida, que eles possam entender e que Teu Espírito Santo possa tocar em nossos corações. Pai, eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Domínio de sua vida. Tem algumas coisas que são ruins para dominar em nossas vidas, certo? Algumas coisas boas para pegar a nossa vida. Deixa eu explicar isso. Então, antes que eu não era salvo, antes de você ser salvo, era mais domínio do mal em sua vida. Por exemplo, morte. O que significa morte? Se você não é salvo, o teu espírito está morto. Você não tem vida eterna. Não tem. Só o corpo, vida, mas o espírito está morto. Então você continua igual morto, fazendo mal, pecado, não obedecendo a Deus. Então você está na morte, certo? Outra coisa também, o mundo. Às vezes o mundo vem com as tentações e às vezes o mundo domina. Nós obedecemos por causa do mundo. Pecado, igual, certo? Pecado, às vezes você viciado, não consegue se livrar, não consegue. É o pecado que domina. O pecado domina em sua vida. Às vezes, é o próprio diabo. O diabo é muito poderoso. Olha só, não é brincadeira. Eu sei que Deus é mais poderoso, Deus é acima. Mas o diabo também tem poder abaixo de Deus.
Mas não é brincadeira. O diabo é muito poderoso. E muitas vezes o diabo já domina a vida de muitos e muitas pessoas. Trevas também é outra palavra na Bíblia que significa trevas, ou certo? Então, significa o quê? O mal. Sempre na Bíblia, a comparação trevas significa o mundo, o pecado, o mal, ok? Então, sempre o escuro é mal, a luz é o bem, sempre, ok? Tem outra palavra na Bíblia que é usada, homem velho. Lembra quarta-feira passada eu expliquei sobre o que significa o homem velho? Significa o quê? A sua vida no passado, a vida na carne, vida não salva ou a vida no mundo. Então é o significado homem velho. Entendeu? Então, sinal, vida velha ou vida passada. Okay? É igual velha natureza. Certo? É sua natureza no passado, sua carne, não salva. Essa carne domina, ok? Então, essas coisas têm mais domínio quando uma pessoa não é salva. Agora, a lista de coisas que podem e devem dominar sua vida, certo? É o quê? O homem novo significa o quê? A pessoa já salva precisa ter vida nova. Então, não é a carne, os desejos da carne. Novo, vida nova, o homem novo, a pessoa salva. Ok? É igual nova natureza. A nova natureza. Ok? Então, a nova natureza. Cristo deve dominar sua vida. E isso é importante. Também a palavra vida, antes era morte, mudou para vida. E a palavra luz também é usado para o bem. Ok? Então, vou começar mostrando versículos na Bíblia que mostram como nós devemos evitar o domínio das coisas más. Ok? Muito bem. Primeira palavra, morte. Eu não estou falando sobre o corpo, a morte da carne. Não é. Você vê seu amigo ou a sua família, alguém morto e sepultado. Não é. É o seu espírito. Okay? Quando a pessoa não é salva, não tem vida eterna. É um espírito morto. Então, este espírito morto tem domínio. E nós, sem Jesus, nós não temos como nos livrar. Continuamos presos pela morte espiritual. A Bíblia diz, Romanos, capítulo 6, versículo 9. Romanos 6, versículo 9. Sabendo que, tendo sido Jesus Cristo ressuscitado, agora já não morre. Também a morte não tem domínio. Então, Jesus conseguiu a vitória, Jesus venceu, lembra, a morte.
Jesus estava 3 dias depois do terceiro dia. Jesus ressuscitou com vitória e Jesus então venceu, derrotou a morte. Então, agora a morte não tem domínio sobre Jesus. Não tem. Jesus já conseguiu dominar a morte. Okay? Então a Bíblia fala: morte não tem domínio sobre Jesus. Também nós que já somos salvos temos a vitória e a morte não tem domínio. Nunca mais. Você vai para o inferno, acabou. Porque você, Jesus, já tem no seu coração. Então a pessoa salva conseguiu derrotar a morte espiritual por causa de Jesus. Okay? Agora, o corpo vai morrer, sim. Cada um, todos iguais. Um dia vai acontecer. Talvez uma doença, ou idade, ou ataque no coração. Nós vamos morrer, carne, né? Sepultado, e vamos para o céu, onde teremos vida eterna. Essa vida é contrária da morte do inferno. Então, a morte, o inferno, não tem domínio. Acabou. Graças a Deus, cada pessoa salva já conseguiu dominar a morte espiritual. Graças a Deus. Segunda palavra é o pecado. O pecado, às vezes, domina na vida, sim. Olha só o que diz. Romanos capítulo 6, versículo 14. Okay? Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio. Paulo estava ensinando para a igreja: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei do Velho Testamento, mas estás debaixo da graça, que é o Novo Testamento. Então, o pecado não precisa dominar. Cuidado, na sua vida, você começa simples pecado, talvez uma mentira pequena, simples, pouquinho, ou você rouba alguma coisa, você parece, é pouco, é à toa, bobagem, tanto faz, posso. Mas cuidado, porque você começa no pecado e vai aprofundando, aí o pecado já domina sobre minha vida e sobre a sua vida. Então, cuidado, o pecado é sério. Nós precisamos evitar. Não deixe o pecado dominar na sua vida, certo? É como uma droga. Sabe, a pessoa, primeira vez, nunca tomou droga. Experimenta uma vez, aí quer mais, 2 vezes. Podia parar, mas curioso, continua, terceira vez, até que ele vicia. Aí a droga toma conta, domina a sua vida. Então, o pecado também é igual. Você começa com o pecado uma vez, aí de novo, 2 vezes, de novo, terceira vez, continua e você é dominado. Homens, cuidado, você olha internet, coisas sujas, você pensa, uma vez, tudo bem, simples, só curioso. Mas se torna um vício, o pecado domina a sua vida. Mulheres, também nós precisamos tomar cuidado. Você gosta de falar mal de um outro surdo? Falar mal das pessoas?
Você, uma vez, duas vezes, se torna um vício, o pecado domina na sua vida. Nós precisamos evitar o domínio do pecado. Precisa ser o contrário. Eu domino o pecado e eu venço com vitórias na minha vida. A Bíblia também fala sobre o homem velho. É o significado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Ok? Romanos 6, 6. O nosso homem velho já foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos para que nós não sirvamos o quê? O pecado. Por quê? O pecado antes dominava e eu servia pecado, obedecia pecado, eu fazia pecado, continuava, eu mentia, ou roubava, ou fofocava, pensava sujo, pecado dominava a minha vida. Mas, uma vez que eu fui salvo, a minha carne, o homem velho, é igual crucificar na cruz. E agora nós temos uma vida nova. Para evitar que você tenha que servir ao pecado. Ok? Eu conheço muitos crentes que são salvos, mas continuam servindo ao pecado. Isso é errado. Pecado não precisa dominar sua vida. Pecado não precisa dominar. Você precisa dominar, vencer ao pecado. Resista às tentações e diga não, não, não. Eu não aceito o pecado. Você precisa largar. Você consegue, mas o seu homem velho, vida velha, precisa pôr de lado. Os seus desejos precisa pôr de lado. A vida velha, o que você fazia antes, precisa passar. Evite que o pecado tenha domínio. Evite que o seu vida passado, de novo, domine a sua vida. Outro versículo. Colossenses, ou sinal Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem. Então, eu já expliquei na quarta-feira passada, a palavra despistes é tirar. Igual roupas, tirar. Então, sua vida velha precisa tirar. Certo? Nós precisamos largar as coisas da vida passada. Seus desejos passados, o que você gostava no mundo, com os amigos, errado, isso precisa tirar. Nós precisamos largar do velho homem e não deixar dominar em nossas vidas. Não deixe a sua vida passada dominar a sua vida. Okay? Também Efésios, capítulo 4, versículo 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do homem velho, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, Paulo novamente está pedindo que a igreja tire a vida passada, o homem velho. Tire isso, largue isso. Não deixe dominar a sua vida. A quarta palavra, carne.
Cuidado, ou a sua carne vai conseguir dominar. Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 3. Todos nós também antes andávamos nos desejos da carne. Ok? Então a palavra andávamos não é andar, é o quê? Viver. Então nós, no passado, andávamos desejo da carne. Sim, sem Jesus, sem ser salvos, nós obedecíamos a carne sempre. Os desejos, era muito fácil. Tinha domínio sobre nós. Agora que eu sou salvo, que Jesus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, eu não posso deixar a carne dominar. Precisa trocar. Eu domino a carne. Eu domino a carne. Mas muitos crentes, o espírito está fraco e a carne deseja e consegue dominar. E nós perdemos, caímos no pecado. Certo? Você vê alguma coisa que a carne deseja, eu quero, você consegue resistir? Ou você aceita o domínio da carne? Você, às vezes, tem tentações que a carne tem prazer, bebida. Às vezes sua carne gosta. Graças a Deus, eu nunca na minha vida bebi cerveja. Nada. Eu sinto o cheiro, é horrível. Tentação para mim, você traz cerveja, eu vejo, me dá nojo. E eu não quero. Não é tentação. Para mim é horrível. É nojo. Certo? Mas alguns de vocês têm a tentação de beber. Então essa é a carne, os desejos da carne. Eu quero beber. Então, você precisa resistir, você dominar e não aceitar. Mas alguns aceitam, vez após vez após vez. A bebida domina. Então, cuidado, a carne é muito, muito forte. Você aceita as coisas da carne e acaba desviando, certo? Não deixe a carne dominar. Eu estou orando, eu conheço algumas pessoas que têm vícios ainda de drogas. Não é fácil. Então você precisa se esforçar, dominar a carne e não aceitar isso. É muito importante. Não deixe a sua carne dominar. Alguns têm problemas com prostituição, adultério, fornicação. Vê uma mulher e quer ficar junto. Isso é errado, é o desejo da carne. Você precisa dominar a sua carne e largar isso. Okay? Então, oremos que Deus ajude a dominar a carne. Trevas. Lembra a palavra trevas? A escuridão porque são as coisas do mundo, do mal, as coisas do diabo. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. O qual, Jesus, ele tirou das potestades do controle das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, graças a Deus pela salvação, Deus nos tirou do controle da escuridão. Sem Jesus,
Nós estamos presos no mundo do diabo, presos na escuridão. E nós precisamos, então, dar graça a Deus que nós podemos evitar as trevas, que não tem domínio sobre as nossas vidas. Mas alguns surdos, ouvintes, crentes, parece que quer estar no meio das trevas. Gosta do mundo do diabo. Isso é ruim. As trevas não podiam dominar sua vida. Evite isso. E não volte para o mundo. Não volte para as trevas. Você foi salvo e Deus tirou para o reino do Filho de Deus de amor. Por que voltar às trevas? Não combina. Certo? Nós somos luz. Precisamos afastar das trevas. Afastar das coisas do mal. Então, evite, domine as trevas da sua vida. E o diabo, Satanás, ele é poderoso. E Satanás tem domínio sobre muitos e muitos cristãos. Hebreus, capítulo 2, no versículo 14. A Bíblia fala: como os filhos de Deus participam da carne e do sangue, você tem o corpo, né? Também Jesus, antes que ele estava aqui no mundo, Jesus já participou das mesmas coisas. Conhece dor, conhece sofrimento. Jesus já conheceu isso. Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império. O império da morte, que é o diabo. Então, Jesus venceu ao diabo, Jesus conseguiu vitória e não tem domínio. O diabo não tem domínio sobre Jesus. Cuidado, crentes, você foi salvo para conseguir derrotar ao diabo. Não deixe que o diabo domine a sua vida. Não deixe o diabo dominar as nossas vidas, certo? Nós precisamos estar firmes e quando acontece tentação, você diz não e domina. Então, tenha domínio sobre o diabo, vitória sobre ele. Atos, capítulo 26, versículo 18. Ok? Atos, capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Então, essa palavra poder de Satanás significa controle ou domínio. Então, antes, sem ser salvo, o diabo dominava sempre na sua vida. Mas Deus abriu seus olhos, você entende, você aceitou Jesus. Por quê? Ele tirou das trevas Satanás, o seu poder, e mudou para Deus. Então você não precisa ser dominado pelo diabo. Não precisa. Você consegue vitória sim. Você consegue vencer. Satanás tenta. Você pode falar, não, eu vou ter domínio sobre o pecado. Yes. Não aceite as tentações do diabo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos, assim andemos nós. Ok? Então agora, eu já te mostrei as coisas erradas que dominam sua vida. Ponha isso de lado e veja o que deve dominar minha vida.
Ok? Primeiro, a vida verdadeira, vida eterna, já tem controle das nossas vidas. Você não tem morte espiritual, já foi. Você tem vida eterna, graças a Deus por isso. Romanos 6, versículo 4, né? Já fomos sepultados pela morte. Significa, o teu espírito velho, passado, a vida velha, já morreu. E você agora ressuscitou o seu espírito com vida nova. Então é uma comparação. A sua vida passada acabou, você tem vida nova. Então, graças a Deus que nós temos essa vida eterna, que acaba nunca. Então, isso é certeza em minha vida e na sua vida de cada pessoa salva. Ok? Mas, em segundo lugar, nós precisamos viver dentro do claro, da luz de Jesus. Salmo capítulo 119, versículo 108. Okay? Salmos capítulo 119, versículo 108. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso é luz para o meu caminho. Esse é igual a lanterna. No escuro, você não enxerga, precisa de luz. O que é a luz? Nós precisamos seguir a luz. Deixe a sua luz dominar em minha vida. Cheio, brilho. Eu preciso ter muita claridade para seguir o caminho certo. Se você está no escuro, você vai cair. Andando, você não vê e cai. É igual ao pecado. Você não entende. Na luz, você continua no mundo, pecado, cai de novo, perde. Nós precisamos de luz para ver e caminhar certo no caminho sem cair. É a palavra de Deus. Você precisa disso na sua vida. Eu fiquei muito feliz porque uns dias atrás uma pessoa surda fez um vídeo para mim e mostrando que estava tentando ler a palavra de Deus. Estava lá, lendo difícil. Me pergunta, qual que é o sinal? A palavra, o que significa? E eu expliquei, certo? Fiquei muito feliz porque o surdo queria aprender, tentava ler, não entendia, mas não desistia. Perguntou sinais e eu ajudei, certo? Você precisa disso na sua vida. Não consegue ler? Então falta alguém para ensinar na sua vida. Venha para a igreja. Deixe os pastores, professores, irmãos ensinarem a palavra de Deus. Você precisa ver e aprender isso. Por quê? É igual luz. Aí você vai embora para casa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, acontecem tentações, você... Não. Eu conheço luz da palavra de Deus. Eu não aceito. Você consegue, então, deixar a Bíblia, a luz, dominar em nossas vidas. E, claro, Deus é o resumo de tudo isso. Deus precisa dominar em sua vida. Judas, capítulo 1, versículo 25. Ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade e domínio
domínio. Poder agora e para sempre. Amém. Então, o domínio precisa ser de Deus. Ele precisa dominar cada vida. Então você aceita. Deus domina. Eu aceito. Eu em sujeição. Deus domina. Sim. Eu aceito. Deus sabe tudo. Deus é sábio. Deixe então Ele reinar em sua vida. Deus dominar. Ele tem o desejo perfeito. Ele tem um caminho perfeito. Eu não conheço tudo. Deus sabe. Então deixo que Ele domine a minha vida. Eu em sujeição a Deus. Daniel, ou Daniel também, Daniel tem vários sinais, né? Daniel, capítulo 7, versículo 14. Daniel, capítulo 7, versículo 14. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Então, a pessoa que é o dono de tudo é Deus. Deixe Ele reinar, dominar em sua vida. Eu aceito. Deus domina. Sim. Significa o quê? A minha carne eu preciso pôr de lado. Os meus desejos eu preciso largar. As trevas preciso sair e viver na luz. O mundo tenta, nós precisamos dizer não. Deixe Deus dominar. Sim. Então você precisa todos os dias orar, pedir que Deus controle, domine sua vida. Deus, eu aceito. Diabo, eu não quero. Certo? Eu prefiro então seguir a Jesus Cristo e deixar Ele dominar. Para finalizar, eu pergunto: na sua vida, o que domina? Você consegue vitórias? Está conseguindo? Vive em vitórias? Ou você perde de novo, cai em pecado? Qual domina a sua vida? Você precisa orar, pedir que Deus domine, para que nós tenhamos domínio sobre o pecado, domínio sobre o mundo. Diabo, ore que Deus ajude você a largar o seu pecado, a largar o mal, sair da escuridão, viver na luz e obedecer a Deus, estar sujeito a Ele, que Ele tenha domínio na sua vida. Oremos. Pai Celestial, eu sei que é difícil. Às vezes eu também tenho as tentações da carne que conseguem dominar minha vida. Às vezes dominam e eu peco. Pai, eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, que nós possamos evitar, quando vem as tentações, nós dominemos isso e consigamos vitória. Ó Pai, que Deus possa ter controle da minha vida. Que Deus venha dominar o meu ser. E que cada pessoa surda, ouvinte, consiga vitória em suas vidas, ó Pai. Que nós